partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E hoje, mais uma vez, ao invés de temos 2 convidados. Que maravilha, né, Maria Carolina? É isso mesmo, primeiramente... Muito obrigada, né, Rodrigo, pela oportunidade, por mais este programa que nós estamos começando, graças a Deus. Um abraço a você, nosso amigo, nosso irmão, que vai nos ouvir a partir de agora. E queremos dar as boas-vindas, então, ao casal Kevin e da Elaine e também ao Bernardo José, que está aqui. Agora está quietinho, daqui a pouco a gente escuta o chorinho, né? Que permaneça assim. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, você que vai ouvir, uma alegria poder estar participando desse podcast dos Cooperadores. Eita cachaça, tem que parar de beber. É uma alegria mais uma vez, né? Mais uma vez, pela primeira vez agora. Agora pela primeira vez. É a oportunidade de podermos falar a verdade, curte o que custar, até que cortem a nossa cabeça. E a Dailane, ela não sabe falar. Ela não sabe o que falar, então eu vou falar por ela. Olá, meu nome é Dailane, porque como a gente é uma só carne, eu acho que funciona, né? Eu responder por ela. Então, a Dailane, ela tá quieta, e não é porque ela tá com o Bernardo, ela tá envergonhada aqui, mas é normal. Isso daqui a pouco ela se solta e começa a orar em línguas. Uma cervejinha preta aí, já era. Resolve. Diz ela que dá leite. Foi quem falou, foi a Carol. Foi, lógico. E lembrando que antes dos Cooperadores da Verdade se tornar um apostolado na internet, ele era um programa de rádio que ia ao ar todas as terças-feiras por uma rádio comunitária pseudo-católica aqui da nossa cidade, né? E tudo começou com os nossos maridos, né, Dai? Sim, esses 2 malucos conseguiram ser expulsos da rádio. É isso mesmo, dá até pra gente lembrar alguma coisa aqui, né, Kevin? Alguns momentos especiais. Minha Nossa Senhora da Conceição. Todo o programa... Não é pra dizer o nome da rádio. E a gente ficava em casa escutando eles tentando escutar, rezando, né? Porque eles boicotavam, né? Eles cortavam, tiravam o aplicativo do ar, né? E todo o programa, quando terminava, nós dizíamos assim, esse foi o último, né? Até que chegou o último mesmo, né? Nossa Senhora. Mas depois que a gente saiu da rádio, até o formato de podcast, ele começou com o Kevin. Do primeiro programa, o Kevin participou lá na casa do Peter, né? A gente fez a gravação e tal. Mas foi tão ruim aquele programa que a gente teve que excluir, né? Eu acho que, meu Senhor Jesus, a gente não tomou processo porque deu tempo de excluir o programa. Eu acho que tomaram. Ainda não chegou a intimação. Não chegou a intimação, né? Mas nós queremos lembrar que este programa é transmitido todas as terças-feiras, às 21 horas, pela web rádio Coração de Mãe. Sempre cabe mais um. Web rádio coraçãodemãe.com. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Eclésia, deidemarsantos.com.br. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Navegantina, a rádio navegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. Todos os sábados, às 18 horas, pela web rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. Também aos sábados, às 21 horas, pela web rádio Missão Católica, radiomissãocatólica.com.br. E de segunda a sexta, às 21 horas, pela rádio Princesa das Matas. Eu gosto da espontaneidade da Elaine. 1560 AM mesmo. Vale agora web.com.br. E com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão sucateados, como vocês podem ver, né? E também para poder devolver aqueles equipamentos que são emprestados, nós estamos fazendo uma vaquinha. Tá? Basta você entrar no nosso site, cooperadoresdaverdade.com, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário.
E agora também já é possível ser sócio do Clube do Ouvinte. Ô, Glória! Isso mesmo, basta entrar no site apoia.se/Cooperadores da Verdade. E ao se tornar um sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Apoiando os Cooperadores da Verdade com 5 pilas por mês, só 5 pilas por mês, você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp, onde com certeza tem muita treta. E com R$15, além do grupo do WhatsApp, você ainda recebe uma... mensal. Que negócio legal. E apoiando os Cooperadores da Verdade com R$20 por mês, além do grupo no WhatsApp e a newsletter mensal, você tem um programa especial extra todos os meses, já pensou? E a partir de R$30, além de tudo isso, você ainda concorre a sorteios de brindes incríveis. Não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador e apoie a nossa obra. apoia.se/Cooperadores da Verdade. E também tem como depositar qualquer valor em nossa conta na Caixa Econômica Federal. É isso aí, o banco é Caixa Econômica Federal, a agência 1879, operação 001, e a conta corrente é 10610, dígito 1. Tem algumas pessoas também que nos pedem o CPF do Rodrigo. Para fazer a transferência, né? Pela internet e precisa. Então, o CPF é 020 034 76911. Só não consulte esse CPF porque vai achar tá no SPC, no Serasa, né, e tudo mais. Se consultar o meu, então, Jesus. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online, por todos os sócios do Clube do Ouvinte e por todas aquelas pessoas que ainda vão nos ajudar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e pela minha belíssima esposa, olha que coisa mais linda, Maria Carolina. E esporadicamente contamos com a participação de ilustres cooperadores da verdade. Hoje, no caso, o casal Kevin e Dailane. O programa é transmitido por 7 web rádios, como nós falamos lá no início. E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização. É só meter o louco, porque o nosso objetivo é evangelizar e quantas mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem aqui para nós saber que o bagulho está sendo transmitido. É isso aí. Como é que faz para mandar uma mensagem, Kevin? Olha, pode ser lá na página do Facebook, facebook.com/Os Cooperadores da Verdade, ou no e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com. E assim poderemos divulgar o dia e o horário da transmissão. E em nossa página no Twitter você pode deixar a sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. O endereço é bem simples, @coop_verdade.
E o programa também está disponível nas principais plataformas de podcast no iOS para quem usa os telefones da Apple e também em Android, Windows Phone, essas tecnologias aí. Graças ao Peter que manja dos paranauês. Os padres da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos e importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da igreja são classificados entre o século II e o século VII. No último programa nós falamos de São Bento de Núrcia. A vida dos santos. Dai, quem foi o padre da igreja escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi São Venâncio Fortunato. Conta pro povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Venâncio. São Venâncio nasceu na Itália no ano de 530. Dotado de inteligência aberta, ótima memória e grande criatividade poética, pôde colocar todos os seus dons a serviço da evangelização. Tudo coisa que eu não tenho, ó. Inteligência, memória e criatividade, né? Bom, desde jovem, São Venâncio tinha o prazer em partilhar o seu coração escrevendo poesias. Que bonitinho. Até pegar uma doença que o deixou cego. Oh my God. Coitado. Ao recorrer à intercessão de São Martinho de Tours, ele alcançou de Jesus a graça da cura da vista. Glória. Em sinal de agradecimento, Shiralabá. foi visitar a tumba do santo em Tours, como prometera. Já a Cristo, Venâncio agradeceu, sendo dócil ao chamado que o levou para a vida monástica e ao sacerdócio, isto num convento fundado pelo próprio São Martinho. Missionário, grande pregador e fecundo poeta, São Venâncio Fortunato salvou muitas almas com Deus e para Deus, além de deixar para a liturgia da igreja lindos e profundos hinos e poesias religiosas. Foi muito amigo de São Gregório e da Santa Rainha Cunegundes. Tornou-se um zeloso e santo bispo até ir para o céu no ano de 600. São Venâncio Fortunato, Rogai por nós. nós. Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro sempre meditamos sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, parte do capítulo 6 de São João, lemos maravilhados aquela palavra de Jesus, tão profundas quanto simples, tangente das nossas necessidades mais básicas e anúncio da Santíssima Eucaristia. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Na Eucaristia, nosso Senhor quer unir-se a nós e sustentar-nos por sua vida. Razão porque devemos não só exultar de alegria, senão pressurosamente nos encaminhar ao pão vivo descido do céu, guiados de modo especial pelo amor eucarístico da Santa Mãe de Deus.
Neste ano mariano, podemos imaginar a grande graça da Virgem Maria ao carregar o doador da vida por 9 meses, como que em uma comunhão eucarística especialíssima, onde o intercâmbio de amor era tão perfeito que em seu ventre, não apenas sustentado pelo Verbo, mas também o nutria e dava-lhe a vida. Neste intercâmbio de amor, o coração da Virgem Maria foi certamente o coração mais eucarístico que já passou pela face da terra. Que bonito isso, né? Peçamos-lhe, portanto, confiadamente sua excelentíssima intercessão, para que nos ajude a amar Jesus como também ela o amou. Eu gostaria de colocar vocês no fogo agora aqui, fazer uma treta bem rapidinho, porque, né, fala aqui sobre esse intercâmbio de amor, né, o coração mais eucarístico, e a Toca de Assis, ela tem uma música que diz: a primeira que comungou foi a Virgem Maria. Outro dia eu vi um bispo da igreja fazendo um vídeo, né, falando sobre isso, dizendo que não, que de jeito nenhum, que Maria não foi a primeira que comungou, né? Foi a primeira foi a única, né, que carregou Jesus no seu ventre, mas carregar Jesus no ventre é uma coisa, comungar é outra, né? O que vocês acham sobre isso? É uma analogia poética? Porque teologal não é, mas assim, é válido, não é válido? E aí? Bom, eu acho que o que vale a pena a gente observar é uma coisa, na verdade, se esse bispo é católico ou não. Né? Se esse bispo ele caminha conforme a doutrina da igreja ou se o discurso é ideológico. Porque a questão não está nem na diferença entre comungar e carregar, mas no sentido espiritual disso, né? No sentido de que, de fato, a Virgem Maria vivia este intercâmbio com o nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de o coração de Maria ser o mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que, se não me engano, São João Crisóstomo diz que no alto do Calvário, Jesus e Maria faziam o mesmo sacrifício. Jesus Cristo no alto da cruz e Nossa Senhora no seu coração. Então, se até na hora da redenção foi o Cristo e Nossa Senhora que fizeram o sacrifício, por isso Nossa Senhora é chamada de corredentora, ainda não dogmaticamente, quanto mais Nossa Senhora afirmar que de fato Nossa Senhora foi a primeira que comungou, não acredito que seja errado. É poético, é bonito. É bonito, uma belíssima canção, né? Uma belíssima expressão também. Concordo plenamente com o Kevin, acredito que é isso mesmo. E quando nós falamos de intercâmbio, né, de amor, a gente subentende partilha, comunhão, né? Então, imagina, eles estavam mais do que ligados, né? E sim, como o Kevin falou, até mesmo no Calvário, né? E na crucifixão, imagine. Então, e chegamos até a arriscar dizer que quando nós comungamos o corpo de Cristo, comungamos também o corpo de Maria, porque ele foi gerado, né, no ventre de Maria. Quando nós comungamos o sangue de Cristo, é o sangue de Maria. O sangue que foi derramado na cruz também é o sangue de Maria, né? Que ele era todo um filho da mãe, né? Exatamente. Kevin, qual o conselho de São Padre Pio para hoje? Persevere e sempre persevere. O mestre nos ensinou que chega ao final quem persevera sempre, não só quem começa bem. Orando com Padre Pio. Nós somos muito fracos na fé. São Pedro, quando viu Jesus caminhando sobre as águas, quis ir ao encontro do Mestre, também ele caminhando sobre o mar. E lá ia ele, firme, sem afundar, até que de repente uma pequena brisa, um ventinho à toa, o distraiu e fez com que ele começasse a afundar. Ele até que começou bem, mas não conseguiu perseverar. Deixou que uma pequena distração, uma pequena dificuldade o tirasse do caminho do Senhor e o forçasse a gritar: Mestre, ajuda-me, estou afundando. Quantas vezes nós, em nosso dia a dia, esmorecemos e perdemos o rumo, não é mesmo? Perdemos de vista o nosso ponto de partida. E que bom que a gente tem a graça de, quando perdemos o rumo, podemos dizer, né? Mestre, ajuda-me, estou afundando. E aí a igreja, como mãe, nos dá o sacramento da reconciliação, né? A oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, de nos confessarmos. Mas quantas vezes que a pessoa está afundando e por orgulho, por arrogância, né?
não pede ajuda, não pede socorro, não recorre a um irmão da igreja que pode ajudar, não recorre a um sacerdote, pela sua autossuficiência acaba se afundando cada vez mais, né? Achando até que, eu não vou falar com o irmão, não vou partilhar da minha situação, não vou me confessar, porque o que o padre vai pensar de mim, porque eu tô passando por essa situação, o que o irmão vai pensar de mim? Quer brincar de anjo, né? Quer fazer de conta que é santinho e não é, né? Lembrando que Satanás também era um anjo e agora tá no quinto dos infernos. E esse é o destino de quem quer brincar de ser mais do que Deus e não quer recorrer à sua misericórdia. É pra isso que o inferno existe, né? Exatamente, né? Mas nós, como seres humanos, somos mesmo limitados, somos fracos, né? Somos muito dependentes. E assim, muitas vezes nós começamos uma quaresma e abandonamos pela metade, né? Começamos uma novena e logo desistimos. Fazemos o firme propósito de não mais pecar e quando nos damos conta, já estamos afundados até o pescoço na lama do pecado. Nos dizemos homens e mulheres de fé, vamos à missa, comungamos, nos confessamos com frequência, participamos de tais e quais grupos pastorais, movimentos dentro da igreja, mas quando nos deparamos com uma pequena dificuldade, deixamos o nosso humano falar mais alto e nos desesperamos. Caímos no choro. Onde está a nossa fé? Se ao menos gritássemos como São Pedro, mestre, ajuda-me, estou afundando, poderíamos concluir que ali ainda existe um restolho de fé e que recorremos àquele que é o único que pode nos salvar. Mas, ao invés disso, queremos recorrer à nossa inteligência, à nossa própria lógica, à nossa autossuficiência e nos vemos em um beco sem saída. Quantas pessoas que têm tudo, têm dinheiro, têm saúde, têm fama, sucesso, mulheres, cerveja, cachaça, balada, e acabam caindo numa profunda depressão que pode levar até mesmo à morte, porque não encontram o verdadeiro sentido da vida. E o verdadeiro sentido da vida, meu irmão, minha irmã, não está nesta vida e sim na vida eterna. Quem não acredita em Deus, quem não acredita que há uma outra vida depois dessa, que há a eternidade e não uma reencarnação, aquele que é ateu, aquele que é à toa, percebe que essa visão, que essa vida não tem sentido. Percebe que de nada lhe servem tantos títulos acadêmicos, tanto dinheiro, tantas festas, tantos prazeres mundanos, se tudo vai se transformar em pó. Mas para quem acredita que o sentido dessa vida está fora dela, ou seja, está na vida eterna, percebe também que pode viver perfeitamente sem precisar acumular riquezas, sem precisar participar de disputas mesquinhas, egoístas, e tudo o que faz aqui para contribuir com a sua participação, com o seu ingresso na vida eterna. Não só a sua, mas também a do Espírito. E Padre Pio nos diz, persevere, sempre persevere. Sabemos o quanto é difícil, sabemos o quanto a porta é estreita, mas enfrentar as adversidades da vida de nada adianta. Sentar no canto e chorar não vai adiantar. Então reze e persevere, sejamos fortes, tenhamos fé e as coisas vão melhorar. E se não melhorarem nesta vida, tenha certeza de que realmente o que importa é a vida eterna. Se você é casado, casada, saiba que o seu compromisso é levar o seu esposo, a sua esposa, para o céu. Então, pra que tantas briguinhas, viu, dona tantas Maria? picuinhas? Viu, Dailane? Tá vendo? Para, pelo amor de Deus. Bobas pra quê? Tanta idiotice. Eu tô tentando te levar pro céu e tu fica me perturbando? Meu Deus, discussões bobas por coisas insignificantes. Às vezes eu digo assim, ó, você tá me corrigindo por quê? Isso que eu tô fazendo tá me levando pro inferno? Isso que eu tô fazendo tá me tirando da graça? Tá me desviando do caminho da santidade? Tá me colocando na inimizade com Deus? Pare e pense, né? Pare. No que você está fazendo da sua vida. Se aquela sua escolha, aquela sua atitude contribui para a sua entrada no reino dos céus. Ou só te afasta cada vez mais de Deus, né? E siga perseverante na caridade, na prática do bem, nos ensinamentos do Evangelho de Cristo, pois o Mestre nos ensinou que chega ao final quem persevera sempre. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30.
Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa e botar a mão no bolso, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Deixe de comprar besteira, ajuda aqui nosso programa, seja útil, né? São José Maria fala que a tua vida não seja estéril, ser útil deixa rastro. Então, que teu bolso não crie teia de aranha, seja útil, abra a carteira. E agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre a vida de São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. Ao lembrarmos de quando Frei Francisco, apesar de ainda muito jovem, muito enfermo, renunciou ao cargo de superior da ordem diante de todos os frades, não há como não compararmos com o nosso amado Papa Emérito Bento XVI, que corajosamente, percebendo suas limitações devidas à idade avançada, renunciou ao papado e se pôs humildemente em obediência ao Papa Francisco. Mas são exemplos raros, né? Infelizmente, dentro da igreja e fora dela, muitas pessoas disputam por poder, por cargos cada vez mais altos, tanto entre leigos como entre os clérigos. Leigos que se acham os maiorais porque fazem parte deste ou daquele movimento, grupo ou pastoral. Leigos que acreditam que são santos porque foram chamados para o serviço como ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, por exemplo. Tudo herege. Tudo modernista safado. Leigos que querem aplausos por fazerem uma leitura ou por cantarem na missa. Padres carreiristas. Cantarem na missa, não cantam a missa, né? Cantam na missa. Padres carreiristas, né? Que enxergam o sacerdócio como uma profissão. E aqueles padres artistas, né? Aqueles padres artistas. Então, eles veem o sacerdócio como uma profissão, né? E ao invés de lutar abertamente em defesa da vida, em defesa da sã doutrina da igreja, vivem de conveniência, pensando apenas no episcopado. Fora da igreja, podemos refletir por que grandes empresas como a Fundação Ford e as organizações Rockefeller estão por trás de projetos como a legalização do aborto em todo o mundo e passaram a financiar ativamente redes de ONG feministas, movimento gay, educação sexual, liberal, a dissidência dentro da própria igreja. E vale dizer que a grande responsabilidade pela cultura da morte estar crescendo nos últimos anos é justamente por conta de padres, de bispos, de cardeais que se esqueceram que tem que ensinar para o seu povo a doutrina da igreja, que tem que ensinar seu povo a defender a vida. E aí o que acontece? Vem a doutrina da morte e investe justamente naquilo que a gente deveria aprender, educação. Porque na faculdade tem um monte de alienado, maconheiro, filhinho de papai, essas pragas do satanás, essas feministas que estão lá estudando para ser um bando. Então, aí o pessoal vai pra faculdade e há um investimento para que o povo aprenda isso, aprenda a ser dessa cultura da morte, aprenda a ser um tremendo idiota. E o povo católico aprende a ser mais idiota ainda, porque eles não têm nada para acreditar. O povo católico não acredita mais em bosta nenhuma, mas porque os padres não ensinam. Idiotas úteis, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem aí as organizações como as católicas pelo direito de decidir. Católicas com várias aspas, né? Além da introdução destes novos conceitos dentro da Organização das Nações Unidas para pressionar nações em desenvolvimento, especialmente da América Latina, a legalizarem o aborto. Tudo isso porque não basta ter dinheiro, não basta estar entre os homens mais ricos do mundo. Tem que ter poder. Poder para decidir quem nasce e quem morre. Poder para brincar de Deus e acabar a brincadeira no colo do capeta. Mas São Francisco não queria poder, não queria mandar em ninguém, não queria ser superior a ninguém. Pelo contrário, queria obedecer
Queria ser o último entre os últimos. Quando renunciou ao seu cargo e anunciou que Frei Pedro Catani assumiria o seu lugar, inclinou-se diante dele e prometeu obediência e reverência e orou a Deus, recomendando a ordem ao Senhor. Claro que todos nós ficamos chocados com a notícia da renúncia de Bento XVI. Parecia algo inacreditável. Afinal, eu nem sabia que um Papa podia renunciar. E num primeiro momento me pareceu uma fraqueza, pois esperávamos que ele, a exemplo de São João Paulo II, suportasse tudo até o fim, até a morte. Antes da escolha do Papa Francisco e com todo aquele clima de incertezas por causa da renúncia de Bento XVI, o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior gravou um vídeo e o colocou em seu site. Esse é aquele padre conhecido como Padre Paulo Ricardo? PPR. PPR, padrepaulo-ricardo.org? É isso mesmo. Onde ele diz que, diante da renúncia de Bento XVI, duas atitudes são possíveis. Ou o homem, numa atitude de fé, deposita sua esperança em Deus, sabendo que ele agirá como age na sua igreja, na história. Ou, sem fé, desespera-se, perde-se em temores paranoicos diante de tanta miséria que vê ao seu redor, conjecturando teorias conspiratórias para justificar o que não consegue compreender. Embora a decisão do Papa tenha produzido desconforto e tristeza, trouxe também a certeza de que não estamos sozinhos. A Igreja não está sozinha, seus filhos não estão sozinhos. Essa mesma certeza de que seus filhos não estavam sozinhos, nós vemos em São Francisco, quando, ao entregar o cargo de superior da ordem a Pedro Catani, ora ao Pai, pedindo para que sempre olhe por seus filhos e diz que eles sejam obrigados a te prestar contas. Senhor, no dia do juízo, se algum de seus frades tiver perecido por negligência, mau exemplo, ou mesmo por excessiva severidade. E agora nós temos que falar, né? Não dá para escapar desse assunto. Quantos frades pereceram, não é mesmo? Quantos frades se deixaram levar pelo lixo da teologia da libertação? E hoje, no Brasil, muitos institutos de vida consagrada com inspiração franciscana idolatram o mal acabado do Leonardo Boff. Excomungado, herege, desgraçado, safado, sem vergonha. Você quer ser franciscano, meu amigo? Você acha que tem o carisma? Pois saiba que o carisma não é vermelho. Não tem absolutamente nada a ver com a TL. Que a preferência pelos pobres que Jesus demonstra no Evangelho e que vemos claramente em São Francisco está muito bem documentada na doutrina social da Igreja, que não tem nada de teologia da libertação. Quer ser franciscano? Espere-se em Francisco, no de Assis, claro. Pois infelizmente, eu gostaria de dizer que o Papa Francisco não tem influências da TL. Mas, sendo ele da América Latina, eu ainda não consegui afirmar isso com muita convicção. Eita! Deus. Na época das eleições presidenciais no Brasil, vimos tantos irmãos que se dizem franciscanos fazendo apologia ao PT nas redes sociais. Excluí todos defendendo aquela vaca daquela Dilma, o Lula, esse sem dedo desgraçado ladrão do povo brasileiro, como se não soubessem que católico não vota em comunista, católico não vota em abortista. Franciscano não é católico? Ou estão tão afundados na teologia da libertação que estão cegos? E você pode perguntar, por que simplesmente não expulsamos essas pragas desses comunistas da igreja? Pois eu te digo que eles são como o joio no meio do trigo. Se arrancarmos o joio, corremos o risco de arrancar junto o trigo. Então, deixemos que o justo juiz se encarregue disso. Mas a gente dá uma batidinha neles aqui que é pra ver gritar. Enquanto a nós, voltemos às raízes. Cristo não era um revolucionário, um Che Guevara, que era assassino, homofóbico, desgraçado, outro filho do Satanás, assassino inescrupuloso. E Francisco de Assis amava a pobreza, mas nunca incitou uma luta de classes. Nunca fez uma revolução armada para tomar o poder. Nunca quis implantar o comunismo idealizado pela teologia da libertação de Leonardo Boff e Companhia Limitada. E este é o grande problema, inclusive do protestantismo, que quer interpretar o que Nosso Senhor diz, mas sem Deus.
mas sem cruz. Quer fazer as coisas somente à sua própria vontade. É isso que acontece com a teologia da libertação, com esses comunistas safados aqui no Brasil. Querem um céu sem Deus. Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos, graças a Deus, e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, Kevin, pois eu não aguentava mais de sede, hein? Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Imigração Weiss. Em 1824, âncoras de navios alemães foram jogadas nas águas do Rio dos Sinos, trazendo imigrantes que no Rio Grande do Sul desembarcaram e fizeram a sua história, pois trouxeram consigo sua cultura e o apreço pela boa cerveja. Passado alguns anos, descendentes desses imigrantes buscaram, na essência, a lei da pureza alemã, elaborando uma bebida de puro malte, a 1824, Imigração, cerveja brasileira nos moldes alemães. Cerveja encorpada com malte de trigo e cevada, de coloração dourada e tipicamente turva. Seu aroma é suave e frutado, com notas de banana e cravo. O teor alcoólico é bem baixinho, 5,5%. Não dá pra ficar bêbado, né? IBU 12, né? A temperatura de serviço está entre 4 e 7 graus, é uma cerveja puro malte, como já foi falado, né? A cor, então, é âmbar, turva, ela tem uma boa espuma, e os ingredientes para estar dentro da lei da pureza alemã, como nós sabemos, água, malte de cevada e malte de trigo, no caso por ser uma cerveja de trigo, lúpulo e levedura. O estilo Weiss é uma cerveja de trigo do sul da Alemanha, da região da Baviera, produzida com pelo menos 50% de trigo. É a típica cerveja do verão europeu, considerada espumenta pelos alemães, que costumam bebê-la no café da manhã. Que maravilha, hein? Que maravilha. Tem um leve sabor de fruta, banana, maçã ou ameixa. É muito clara, com espuma branca e abundante, e sempre efervescente. Neste estilo, é fundamental a regra geral das cervejas. Quanto mais jovem, melhor. Harmonização com peixes grelhados, sanduíche de atum, sashimi de salmão, mexilhões, ovos mexidos, quiche de queijo, comida mexicana, torta de banana com canela. E não temos nada disso para servir aqui, hein, Raimundo? E aproveitando já que você falou, né? Peixes grelhados, sanduíche de atum, sashimi de salmão. Alô, Gomes da Costa, patrocina o Cooperadores da Verdade, hein? Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Olha, o cheiro tá muito bom, hein? Não o do peito do Bernardo, mas o da cerveja. Achei ela bem fraquinha, bem levinha. Ela é bem turva, né? Uhum. Não dá para ver o outro lado do copo. Mas ela é bem refrescante, né? Bem como diz ali, típica do verão alemão, né? Não para tomar no café da manhã, tá, marido? Não sei. Por que não? Por que não? A pensar, né? Na possibilidade de, ali fala em ovos mexidos, né? Ovos mexidos com bacon e, né? Café da manhã americano. Café da manhã americano. Eu gostei. Mas bacon é vida, né? Bacon. Vocês sabem que eu, como teólogo, desenvolvi a teologia do bacon, né? Tinha que desenvolver alguma teologia, né? Tá.
para a conclusão do curso. Então, desenvolver a teologia do bacon, que é Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que proibiu os judeus muçulmanos de comerem bacon para sobrar mais para os cristãos. Exatamente, olha que maravilha. Deus é bom. Mas muito boa essa cerveja, gostei mesmo. Eu também gostei. Gostei também, sim. Bem, bem gostosa, saborosa. E como o Essa Kevin disse, não dá pra ficar bêbado com ela, né? É, Bêbada. uma pena. Bêbada. Mas depois do programa a gente bebe outra. Ah, e se você produz cervejas Pera, artesanais... como é que é? E gostaria de ter sua cerveja aqui no programa, Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e avise antes, porque eu e o Kevin moramos muito longe. A cachaceira. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre chegar atrasado na Santa Missa. A hora da treta. Os atrasados da missa podem comungar? Esse é aquele tipo de questão que você para e pensa, vai dar merda. Porque ninguém chega a uma conclusão certa. Todo mundo fala uma coisa, fala outra. A gente lá no Rio de Janeiro vai à missa tridentina aos domingos. E uma vez a gente perguntou pro padre sobre essa questão. E ele deu uma resposta contrária ao que a gente vai falar Vai aqui. ler aqui. E antes do programa começar, eu mandei uma mensagem pra Dom Keller pra perguntar, ele deu uma resposta também que foi ao contrário do que a gente ia falar. Enfim, vamos beber mais que é pra poder afirmar aqui o negócio. Desenvolver a teologia dos atrasildos. Vai dar treta, né? Mas podemos informar vocês, né, sobre os critérios para que cada católico julgue a si mesmo, né, e veja se pode comungar ou não em determinado dia em que chegou atrasado na missa. Os católicos não têm obrigação de participar das missas que não são dominicais ou que não são em dias de guarda. Sendo assim, ainda que a pessoa chegue na missa somente na hora da consagração, poderá comungar. Bom, deixa eu ver se eu consegui entender essa parte aqui. Nós somos obrigados, e está nos 5 mandamentos da igreja, a participar das missas no domingo. É obrigação do católico participar da missa do domingo. Né? E dias santos de guarda, dias de preceito. Então, esses dias nós somos obrigados a participar. Os outros dias, ali de segunda a sexta, porque geralmente a liturgia de sábado por aqui, pelo menos, é a mesma liturgia de domingo, né? A gente não é obrigado, mas a gente vai porque a gente quer, né? Se eu vou numa missa durante a semana, lá numa terça-feira resolvi ir na missa, cheguei atrasado, segundo o texto eu poderia comungar, porque eu já não sou nem obrigado a ir, fui, não importa a hora que eu cheguei, eu comungo. Mas na missa de domingo ou missa de preceito, que eu sou obrigado a ir, eu não posso chegar em qualquer momento, né? Eu acho que foi isso que eu consegui entender aqui da mensagem que o Alexandre quis transmitir, né? Mas eu acho que vale a pena ponderar que o seguinte, né? A missa, quando a gente vai à missa, seja ela missa de domingo ou seja ela uma missa semanal, nós devemos nos preparar para aquele momento, né? Não é simplesmente você chegar numa festa. Eu vou numa festa e posso chegar a hora que eu quiser. Não, é a missa. É o sacrifício de Nosso Senhor, independente de ser dia de semana ou não. Então, você pode chegar na hora da consagração e comungar? Beleza, você
talvez tenha essa liberdade. Mas precisa avaliar a sua consciência antes disso. Porque é por isso mesmo que ele diz ali, né? Que cada católico julgue a si mesmo, né? Porque eu acho que ficou uma coisa muito ampla e muito deixada assim de qualquer forma. Eu acho que enquanto não tivermos assim documentos da igreja bem claros a respeito disso, acaba indo para essa questão de eu vou julgar a mim mesmo. Eu acho que cheguei atrasado, mas vou comungar, né? Experiência particular minha, tá? Que não vale nada, que sou um caco velho, que né, não dá para se basear em mim, gente. Não dá para se basear em mim. Mas assim, experiência pessoal. Se eu chegava na missa por algum motivo de trânsito, sei lá o quê, não é porque eu não quis ir, né? Mas alguma coisa me atrapalhou. E eu chegava na missa depois do ato penitencial, eu já não participava mais da comunhão. Tá? Isso é uma coisa minha, assim. Eu acredito que você tem que participar do ato penitencial, né? Mas aí, vamos continuar, né? Porém, nos domingos e dias de guarda, a coisa muda totalmente de figura. O Catecismo, ponto 2042, lembra que o primeiro preceito é ouvir a missa inteira e abster-se de trabalho e serviço nos domingos e festa de guarda. Missa inteira, certo? De acordo com a interpretação mais rígida dessa norma, que é o que a gente gosta, claro, porque somos católicos e o católico não nasceu para ser pudim mole. Quem chega atrasado na missa dominical e nas missas dos dias de guarda não cumpre o preceito, já que não assistiu a missa inteira. Precisa assistir a outra missa no mesmo dia inteira para poder comungar. Mas vale a pena dizer que, como disse, cada católico julga a si mesmo. Nesse caso, a gente também pode julgar a seguinte forma. Claro, missa de domingo, nós devemos assistir a missa inteira. Mas há motivos e motivos. Sim. Se é por um motivo de realmente um imprevisto no domingo, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, né? Criança é virada num satanás. Mas criança chora, criança esperneia, criança faz de tudo. Então, se ele servir pra me atrasar, por exemplo, não conseguir arrumar ele, ou ele impediu que a Dailane tomasse banho, eu tomasse banho e se arrumasse, eu posso julgar minha consciência ali e comungar ou não. O Bernardo concorda. Eu acho que a gente concorda nesse ponto, né? Porque, por exemplo, a gente mora aqui num local afastado, né? No mato. Mas nós temos uma igreja próxima aqui da gente. Eu, particularmente, pego na paróquia a escala para saber se vai ser celebração ou se vai ser missa. Sim. Se é celebração, eu não vou. Eu vou em outro lugar, né? E aí, então, os outros lugares são longe. Então, eu já me preparei com antecedência, já sei que não vai ser missa ali, que vai ser missa em outro lugar, que eu vou ter que acordar mais cedo, que aqui o trânsito é uma loucura. Então, a gente já vai colocando todas essas coisas. Né? Já se organizou para chegar a tempo. Mas vai que você tá ali na rodovia, dá um acidente, para tudo, o trânsito para. Cai um meteoro. Exatamente, o caminhão tombou, virou ali, o pessoal tá saqueando tudo, tá roubando. Se for no Rio de Janeiro, normal, todo domingo tem. Tá, e aí? Né? Aí você chegou atrasado naquela missa lá das 8 horas da noite. E agora você não tem mais a opção de ir em outra missa no mesmo dia. Aí você vai deixar de comungar? Né? Também vale lembrar que o preceito é participar da missa, não é comungar. Nós não somos obrigados a comungar, né? Nós somos obrigados a participar da missa. Então também vai da consciência de cada um. Você pode dizer assim, não, eu não vou comungar porque eu cheguei atrasado, mesmo que o motivo seja justo. Sim. E no domingo que vem eu comungo e tudo bem. E eu lembro uma vez que eu me confessei com um padre que eu não tinha ido domingo na missa, né? Aí eu não fui no domingo porque eu não poderia comungar, aí me revoltei e não fui. Aí o padre Vitor, ele disse assim a mim: sim, mas desde quando você não poder comungar é motivo para você não ir fazer companhia ao nosso Senhor Jesus Cristo, que está na palavra, que está na Eucaristia. Não é porque você não pode comungar que ele não se faz presente ali. Exato. O meu filho está afastado da igreja já há bastante tempo, sempre puxando a orelha dele, sempre falando para ele voltar e para ele fazer uma boa confissão. E aí ele usa essa argumentação, né? Mas eu não posso comungar, eu estou em pecado, então eu não vou na missa. Vai à missa, vai se encontrar com o Senhor, vai derramar suas lágrimas diante do sacrário. Aí você vai ser tocado a se confessar e tudo mais. Então tem que dar um primeiro passo, né? E é um passo, como eu falei para ele, um passo de homem.
né? Então eu digo para ele assim, tenha coragem, seja homem e vá à missa, né? Então, mas como a questão não fica explícita em nenhum documento da igreja, outras interpretações mais flexíveis são também normalmente aceitas. E agora, quem poderá nos defender, né? Como dar uma resposta objetiva a esse problema? Eu acho que aqui nós já chegamos num consenso, né? Das formas como a gente poderia tratar com essa questão. Até nós temos aqui no texto que nós tiramos do site O Catequista, um trecho aqui do padre Eduardo McMara, né, que é professor de liturgia no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum em Roma. Nós não vamos ler aqui, porque eu acho que é mais interessante, nesse momento, nós colocarmos as nossas experiências como estamos fazendo. A missa, ela começa na procissão de entrada, não é mesmo? A missa começa na procissão de entrada. Então, a partir daquele momento, em qualquer outro momento da missa que você chegar, seja no ofertório, seja na consagração, acredito que precisa se ponderar muito, de forma muito justa, né, o motivo que levou você a chegar tarde na missa. Será que realmente a gente não ficou de preguiça, fazendo outras atividades? Será que a gente realmente não deixou para sair de casa de última hora? Porque pode acontecer imprevisto no trânsito, como já aconteceu com a gente muitas vezes, né? Mas isso também a gente precisa pesar e ver até que ponto foi nossa responsabilidade ou não, né? Porque imprevistos acontecem, problemas acontecem no trânsito com outras pessoas, enfim. Mas a gente precisa pesar, né, de forma justa para ver o que é de nossa responsabilidade. Nós estávamos falando agora há pouco sobre o local que a gente mora, que é meio que longe de tudo, afastado, mas nós temos uma capela aqui perto. E a capela aqui, ela tem a missa no domingo de manhã, né? Mas, então a gente não tem, assim, a possibilidade, nós gostaríamos muito, assim, de ir à missa diariamente. Mas a gente não tem essa possibilidade, porque as igrejas aqui na nossa cidade que tem missa diária são muito longe, né? Então é dispendioso, né? E é custoso, né? Por causa da gasolina, etc, etc. Né? E os nossos horários de trabalho também, chegar do trabalho e aí ainda se arrumar para ir à missa, a gente não consegue, né? Não consegue mesmo. Então a gente procura o quê? Ir à missa no sábado e no domingo. Eu acho interessantíssimo, assim, ó, nós não somos sabatistas, mas se nós formos à missa no sábado à noite, se acontecer algum imprevisto que nos faça não poder ir ao domingo, a gente já cumpriu o preceito no sábado, né? Aí a gente pretende sempre no domingo ir de manhã, porque de repente pode acontecer um imprevisto à tarde e você não conseguir ir no domingo à tarde, né? Então você pode se antever, né? Se antecipar e prever os possíveis infortúnios. É, né? Isso aí. Você precisa julgar a si mesmo, né? Mas também... julga direito, né? Pelo amor de Deus. Então, no mínimo, né? Você tem que ser justo, né? Julgar, mas... Diferente da pessoa que tá ali assistindo futebol, com uma bacia de pipoca e tal, e aí... mas espera aí que vai sair um gol agora e tal. E daí, quando vê, chegou atrasado na missa. E aí, assim, gente... Quando você vai à missa, há toda uma preparação. Não é assim, você tá ali no sofá assistindo TV e aí pensa assim, vou à missa, falta 5 minutos e você sai correndo. Então, todo o processo de você se arrumar, se preparar para a Santa Missa, tudo isso faz parte. Eu já disse outra vez aqui no programa Cooperadores da Verdade. Um sacerdote, quando ele vai presidir a Santa Missa, ele vai se paramentar. Então, ele tem que tirar um tempo para ele colocar a roupa correta para a Santa Missa, etc. Nós também, né? Então, quando, por exemplo, eu começo a me preparar para ir à Santa Missa, que eu gosto muito de roupa social, né? Então, assim, você engatar o suspensório na calça, colocar ali a camisa regata
depois a camisa social, depois a gravata, depois o prendedor de gravata. Você está se preparando para aquele momento. Isso vai se fazendo com muita calma, já em oração, já em sintonia com aquele com quem você vai se encontrar dali a pouco. Agora, se você deixar para a última hora, realmente não vai ter jeito. Até porque é todo um processo, né? A gente vê hoje gente que vai à Santa Missa que é impossível que tenha se preparado, ou que tenha, sei lá, no mínimo, rezado uma Ave Maria antes de a missa, né? Claro, porque daí chega de chinelo de dedo, de bermuda, né? Complicado. De regata, enfim, então, né? Então, assim, na verdade, eu acredito que é bem esse o caminho. Aqui, né? A gente, por ser litoral, vê muito as mulheres na missa de biquíni com a saída de banho. Então só colocam aquela toalha ali enrolada, né? Mas a gente percebe, a toalha geralmente é transparente, você percebe que ela está de biquíni, né? Então que preparação que houve para ir à Santa Missa. Muito bem, e nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Muito obrigada pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E agora o Alexandre é vaticanista, né? Então ele... Maravilha. Assim, ó, pesa um pouco mais esse não grande só pesa homem. Em todos os sentidos ele é pesado, né? Então, um abraço pro Alexandre aí, que ele é padrinho do Bernardo. Nosso também. E nosso também. É papista, né? Cleaner. Mas a gente gosta dele mesmo assim. E agora a Dailane e o Kevin tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí, região. Queremos convidar você, que é católico, a participarem das Santas Missas no Carmelo Santa Teresa em Itajaí. O Carmelo fica na rua Benjamin Constante, número 425, no bairro Cabeçudas. Quais são os horários? Segunda-feira, às 5 da tarde. Terça-feira, e quarta, e quinta, e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Sábado, às 5:30 da tarde. E o domingo, às 8:30 da manhã. E também quem puder colaborar com as irmãs que estão passando por uma reforma financeiramente, com as suas orações também. Que Deus lhes pague. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuos misericordias oculos ad nos converti, et iesum benedictum fructus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostendi, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação, para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração, porque não é simplesmente chegar na rede social, compartilhar o programa e querer causar treta. Isso aqui dá trabalho e alguém precisa pagar os processos que a gente recebe. Então, ajude a divulgar compartilhando também, mas eu tenho certeza que R$5 por mês não vai fazer falta para você. Então, ajude esse apostolado, reze por nós também, seja católico de verdade, não seja pagão. Muito obrigada, salve Maria Imaculada. E agradeço a oportunidade, pra mim foi uma grande alegria poder... E pela cerveja também. Cala a tava boca, boa. agora eu tô falando. Não, tava boa. Pra nós é uma grande alegria poder participar e de certa forma colaborar também com o apostolado. Contem sempre conosco e rezem por nós. Um abraço a todos, salve Maria Imaculada. Muito obrigada ao Kevin, a Dai, né? É uma alegria muito grande para nós poder contar com vocês nesse programa, nesse podcast. E saibam que a nossa casa também é a casa de vocês, né? Está sempre aberta, vocês podem voltar e devem voltar sempre que quiserem com o Bernardo, essa coisa fofa. Que Deus vos abençoe e, né, que Maria Santíssima sempre guie os nossos passos. Paz e bem.
Muito bem, muito obrigado a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou aqui neste programa. Obrigado ao Bernardo, a Dailane, obrigado ao Kevin, que com o Kevin é que tudo isso começou, né? Nós que rezamos juntos, que sonhamos esse projeto, que desenvolvemos a logo com a concha, né? E tudo mais. E tudo mais. E obrigado, Carol, meu bem, né? Minha amiga, minha companheira. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.